Boa noite, amigos. Vamos hoje começar nossa live com um grande amigo carnavalesco, Flávio Campelo. É com grande alegria, vamos falar sobre superação, carnaval, tudo junto, como foi lutar dias e dias na UTI. E eu vou fazer o convite já para ele, para a gente não perder tempo. Flávio, boa noite. Primeiramente, eu quero agradecer imensamente o carinho e o respeito que você tem pela arte de destaque. Eu estou muito feliz em poder fazer essa live com você, contar um pouquinho dessa superação, esses dias difíceis que você teve, parte da família do samba, com muita oração, nós uma corrente forte, fazendo oração diariamente para você, você conseguiu superar, conseguiu vencer esse coronavírus. Olha, Alex, obrigado pelo convite. É um prazer estar com você, até como representante dessa classe que eu acho tão importante, tão fundamental no carnaval, que são vocês destaques. O que seria de uma alegoria de um carnavalesco se não fosse vocês? Eu costumo, sabe aquele bolo belíssimo de casamento, que quando você coloca os bonequinhos do noivo, é o elemento que faltava nesse bolo? Então, Eu vocês sei. dão significado. Que o bonequinho em cima do bolo do casamento tem, vocês têm numa alegoria. Entendeu? Sem esse bonequinho, o bolo não representa nada, é apenas um bolo, e sem vocês na alegoria, a alegoria não representa nada, é apenas uma alegoria. Então, eu tenho um carinho, um respeito muito grande pela classe de destaques. Eu acho que eu honrosamente chamo de classe, porque é o que vocês têm, o que vocês carregam na alma de vocês. Vocês trazem essa classe, vocês trazem essa elegância, vocês trazem esse requinte para o nosso trabalho, e eu sou muito grato da gente. E É, falando sobre agradecer, eu queria agradecer primeiramente, antes de a gente começar a conversar, a todas as pessoas que fizeram essa corrente para que a gente pudesse sair dessa, vamos dizer que dessa cena da minha vida tão triste que foi a parte do corona, né, o capítulo da minha vida tão triste que foi essa parte do Covid-19, até porque nós estamos num momento de muitas perdas para o samba. Ontem faleceu um ex-diretor de harmonia da Unidos da Tijuca. Nós perdemos semana passada o Carlinhos, um grande mestre de bateria, um grande diretor de bateria, um grande ser humano que o Carlinhos era. Então, a gente está aqui recuperado, a gente está aqui bem, significa que valeu a pena os 5 minutos de oração que todo mundo deve ter feito, sabe? Aquele um minutinho pensando pelo menos numa recuperação plena para mim. Então valeu a pena, estou aqui agora, recuperado, graças a Deus, e pronto. graças a Falar de carnaval, falar de alegria, falar de tudo que tem de bom na nossa vida, né? Que é o carnaval, sem dúvida. Ô Flávio Campelo, como foi esse seu amor? Como iniciou esse amor seu pelo carnaval, por essa, por ser carnavalesco? Comecei pequeno, na ala das crianças, da Imperatriz Leopoldinense. Eu tinha pessoas envolvidas na minha família, tinha pessoas que eram carnavalescos, tinha meu pai, minha mãe, que faziam parte desse meio do carnaval. Então, eu acho que aconteceu naturalmente. Né? O meu pai e minha mãe começaram desfilando, daqui a pouco, quando eu vi, já estava numa idade para poder desfilar na ala das crianças, aí eu fui desfilar na ala das crianças, e a partir daí, depois que eu me tornei um adolescente, eu desfilava na ala da comunidade, e aí já comecei a me enfurnar no Você, ateliê, qual no foi a primeira barracão, escola que você desfilou? Imperatriz Leopoldinense, no Rio de Janeiro, né, onde eu Você é desfilei carioca, praticamente. Sou carioca. Nascido no bairro de Vila Isabel, criado ali na região da que Leopoldina. delícia. Então, meu quintal foi ali na Professor Lacê, ali naquela escola de samba de Ramos, que representa tão uma comunidade como o Complexo do Alemão. E a Imperatriz Leopoldinense foi minha casa. Foi, vamos dizer, que o meu quintal, que é onde eu comecei a brincar de carnaval. Como foi essa sua transição? Gostar de carnaval e almejar ser carnavalesco? Você estudou?
comecei a querer entender como era o processo do carnaval. Eu sempre fui uma pessoa, desde criança, muito curiosa. Eu sempre questionava muito, perguntava muito. Então, eu queria entender como é que você fazia o carnaval, né? Eu, criança, vendo minha mãe ali fazendo coisas de ala, é, e aí eu via que, de repente, eu começava a questionar: será que isso é da cabeça da minha mãe? Será que essa ala que minha mãe está trabalhando, está fazendo, as peças dessa ala, são peças que ela está imaginando da cabeça dela, ela está fazendo? E aí eu comecei a questionar e entender como é que era o processo do carnaval. E aí eu via que tudo partia de um... E aí as pessoas que executavam esse projeto do carnavalesco, como minha mãe também tinha ala, e aí depois eu comecei a trabalhar muito com Ixi, esse Maria, tá ateliê travando dela. aqui. Usa depois. Alô, tá ouvindo? Oi, tô ouvindo bem. Oi, tá travando. Pode E continuar. aí eu comecei a processo, né? Eu falei, como é que é feito essa questão do carnaval? Quem está por trás da criação disso tudo? E aí eu comecei a me deparar com vários profissionais, dentre eles o Arlindo, que eu era pequeno, eu tinha 10 anos quando o Nossa, Arlindo Lindo faleceu, Rodrigues. e eu via a imagem do Arlindo sendo da família e trabalhando no carnaval, e para mim ele era apenas o que minha mãe fazia também ali, sabe? E depois que eu entendi Uhum. que não era isso, que o Arlindo era um criador, que o Arlindo tinha uma história no carnaval, e aí é quando a gente começa a assimilar as informações e entender o que é o carnavalesco. E foi a partir daí que eu comecei a querer fazer parte daquilo, sabe? Dos bastidores do carnaval. É Eu muito lembro, gostoso esses eu estou sentindo falta de ir para a fábrica do samba, estou sentindo falta de ir para uma quadra de escola de samba. Hoje, mais cedo, eu dei uma entrevista para o pessoal do Samba News e a gente estava falando sobre isso, que esse ano tem sido um ano muito atípico numa escola. Você já começa dentro de 15, 20 dias a articular reuniões com Exatamente. departamentos, você faz reunião com a baiana, faz reunião com a bateria, com as alas, daqui a pouco com a harmonia, daqui a pouco... E eu estou sentindo falta disso porque eu ainda não tive contato com o pessoal da Tom Maior, né? As únicas Uhum. pessoas que eu tive contato até agora foram a Luciana, o Judson, o Ives, o Carlão, algumas pessoas da diretoria que fizeram parte ali no dia que eu fui assinar o meu contrato. Então, eu estou sentindo falta desse calor da quadra, Calor humano. desse calor da reunião, todo mundo discutindo, debatendo, sempre em prol do melhor para o carnaval. E a gente ainda não teve isso, sabe? Tudo que eu estou Sim. produzindo aqui, eu estou produzindo figurino, estou começando a desenvolver algumas ideias para alegoria, mas tudo ainda muito incerto, né, Alex? Porque a gente Sim. não sabe qual é o cenário real do Carnaval 2021. A gente tem Não esperanças de que o sabemos. Carnaval 2021 existe, vai existir, que a nossa esperança é o nosso desejo, que esse Carnaval venha. Mas independente de quando ele acontecer, porque eu sei também que fevereiro acho que vai ser quase impossível dele se realizar. Provavelmente vai ser lá Também para acho. maio, junho, eu acredito que seja isso. Mas um carnaval mais enxuto, mais compacto, até para se adequar às realidades que a gente... Após isso tudo, a gente vai passar por um momento bem conturbado. Então, eu acho que a gente vai reaprender a fazer carnaval. Eu acho que é isso que vai acontecer. Esse Exatamente. carnaval de 2021 vai ser bem isso, né? Vai ser onde a gente vai Uhum. poder que usar a nossa criatividade para poder, é, sem ter aqueles recursos que a gente está acostumado a trabalhar. Então, eu sei que o carnaval de 2021 vai ser um carnaval de superação, mas ao mesmo tempo me dá uma imensa alegria, porque eu sei que o carnaval 2021 vai ser um momento que será um divisor de água nas nossas vidas, porque ele vai Nossa. representar o retorno Exatamente. da gente, sabe? O retorno da, se Deus quiser, já com a cura dessa doença, se Deus quiser, já não tendo tanta gente passando pelo que está passando hoje, né? Então eu tenho certeza que vai ser um carnaval onde a gente vai estar se confraternizando. Essa é a palavra. Se É o Deus quiser. carnaval da confraternização. Nós estamos ansiosos, querendo, né? Porque nós ficamos numa, assim, sabemos, vai ter, vai ter. Eu tô torcendo que tenha, sim. Eu acho que acredito que não vai ser mesmo, como você disse, em Sim. fevereiro, porque tá muito em cima, mas em outro mês. Vamos ter fé e esperança que tudo isso passe logo e nós
normal o mais breve possível. Me Ô deixa, às Flávio, vezes, qual foi a muito primeira... triste algumas pessoas que a gente vê do carnaval de Vocês acham que vai ter o Carnaval 2021? Me deixa muito triste você ver que algumas pessoas dizem ali que não deve ter, que não sei o quê. Só que elas não se atentam à importância que o Carnaval tem Distância que o para a vida de carnaval todo tem. mundo. Sabe, eu já vi pessoas Exatamente. da ala das baianas falando que o Carnaval tirou ela da depressão. Eu já vi pessoas da bateria me falando que graças àquele trabalho da bateria, ele saiu das drogas, ou ele saiu de um caminho que ele de repente iria seguir. Então o Carnaval tem um trabalho social tão bom, inclusive econômico, porque a gente sabe que muita gente depende do Carnaval para se sustentar. Nós temos aderecistas, temos costureiras, nós temos pessoas que trabalham no barracão, temos uma infinidade de profissionais que, infelizmente, hoje dependem do Depende do carnaval, canal. entendeu? Sim. E a gente vê essa Temos situação. famílias, serralheiro, o povo de Parintins, que teve que cancelar, né, o boi, que provavelmente esse ano não vai ter. Então, assim, muitas pessoas, em geral, no Brasil todo, que vive de Com carnaval. certeza, com certeza. Hoje você está em São Paulo, já tem quantos anos que você está aqui? Desde 2009, Alex. Eu cheguei em Qual foi a sua 2009. primeira escola de samba a assinar como carnavalesco, Mocidade Flávio? Alegre, 2009. Era uma comissão, então eu assinei o carnaval ao lado do Sidney, do Do Márcio Sidney. Gonçalves e do Fábio Lima, que hoje está na Gavan. Então, Só são fera, né? pessoas. Você pode ver que cada um tem um caminho, né? O Márcio, inclusive, teve participações na Dragões e tal. Hoje ele voltou para a Mocidade. O Sidney, atualmente, é o carnaval, né? O Han desenvolve um E, trabalho bem, sempre ali fazendo um pouco de tudo. Então você vê que aquela comissão de carnaval ela se consagrou, né? E a gente deve sim, respeito e carinho a essa agremiação que fez parte da vida da gente, né? A própria presidente exatamente. Solange que deu oportunidade para que a gente pudesse fazer parte, né? Do Carnaval de São Iniciar Paulo. em São Paulo, porque querendo ou não, Exatamente. todos vocês eram jovens, novos no Sim, ela deu carnaval, essa né? oportunidade para as quatro Oportunidade. pessoas, que depois dessas quatro pessoas trilharam o seu caminho, mas isso quem abriu as portas foi a presidente Solange, né? Ela que Que realmente ela vai foi estar aqui a... dia 16 ela vai estar na live comigo. Eu estou muito feliz porque, assim, querendo ou não, ela abre. O Sidney tinha me falado, a Solange que me deu oportunidade, e você vem falando também, Márcio. Então, querendo ou não, ela é uma. Muito. Ela tem uma visibilidade, um artista que ela Sim, enxerga, ela fala: esse eu vou, que esse vai dar certo. E ela tem deu uma certo, e você. sensibilidade própria, né? Você vê que ela Sim. consegue sempre apostar nos profissionais e alguma coisa dentro dela desperta que aquele profissional merece essa chance. E eu sou muito grato a ela pela oportunidade. E aí, depois disso, eu fui para a X9, 4 anos de X9. Depois fiz Eu me 2 anos de recordo. Dragões, também numa comissão que era com Johnny Leite, o Alex Fão, o Júnior Também só Chalve. fera que cresceram muito esses meninos, Sem Johnny dúvida. Leite, né? Jorge Silveira, você pode ver que o Johnny hoje assina o carnaval sozinho. Jorge Silveira Foi voltou por para camisa Dragões para verde e assinar o branco, carnaval né? também. Então você vê que todas as pessoas que fazem parte de uma comissão, elas acabam depois seguindo o seu caminho de uma forma consagrada. Eu acho bem bacana isso, sabe? E aí depois eu fiz, além dos 2 anos de Dragões, 1 ano de Tatuapé, um de Tucuruvi, 2 de Império e agora na Tom Maior. Vamos falar desse seu título, né? Campeão do carnaval, porque as pessoas. Novato, porque querendo ou não, ainda fala novato, né? 7 anos. Você começou em 2009 em São Paulo. Então vamos lá, 8 anos e já é campeão do carnaval, esse título da Tatuapé. Qual foi essa importância Sim. para você? O que você aprendeu? O que você tirou de lição desse campeonato? Nesses anos de São Paulo são 2 títulos no Carnaval, né? 2009, assim que eu cheguei, já foi logo com uma estreia Na na mocidade. Mocidade, com Enredo sobre o Coração, foi muito especial aquele desfile. Fazer parte de uma escola tão importante no Carnaval como é a Tatuapé, e a gente ajudar, contribuir como carnavalesco, esse título que
Tenho certeza que vai estar registrado para o resto da vida na alma da comunidade do do Tatuapé, sambista. porque são 64 anos que a escola tinha até então e nunca tinha conquistado um título, e aquele título ali foi o primeiro da arte, daquela estrela dourada, da primeira estrela dourada do pavilhão da agremiação, é algo que te Nossa, deixa que bem, felicidade. bem feliz, né? Porque você vai ser lembrado eternamente pelas várias gerações que vão passar ali pela Tatuapé, né? Como uma pessoa que participou e contribuiu de alguma forma para aquele primeiro título da agremiação. E querendo ou não, as pessoas começaram a enxergar a Tatuapé com outros olhos, né? Sim, Porque ela é campeã, no ano seguinte bicampeã, então você foi aí o divisor de água dessa comunidade, porque foi eu muito adoro gostosa ir a nos experiência, sabe? ensaios, Eles recebem todo mundo muito bem. muito É uma bem. comunidade, não digo que seja simples, mas eles têm uma simplicidade de receber as pessoas, uma simplicidade de tratar todo mundo, né? Então, eles têm uma característica bem genuína, bem particular, que é uma coisa que a Tatuapé tem mesmo, né? E aí todo mundo que Sim, vai ali na Tatuapé se sente sempre bem, fica ali embaixo daquele viaduto, que é um do viaduto viaduto. ali, né? Então você vê que é uma escola que tem umas características bem simplórias e essa simplicidade reflete, né, na comunidade, na força e isso é bem Tem um legal chão para incrível, um é incrível. chão, a escola tem incrível. E a sua passagem na Império de Casa Verde? É, Você fez um Foram carnaval 2 anos, lindíssimo, né, Flávio? sim, foram 2 anos maravilhosos. A Império de Casa Verde é uma escola que eu tenho certeza que acho que todos os carnavalescos de São Paulo gostariam de ter essa oportunidade. É uma escola gigante, né? Ela já nasceu gigante e Verdade. ela faz com que você aprenda a lidar com essa diversidade de fazer um carnaval gigante. Se você não fizer uma alegoria gigante, não é Império de Casa Verde, Não né? é Império de Casa Não é Verde. É o que a Império. gente espera, né, na Avenida. Sim, sim. Então a gente sempre e fazer parte de 2 anos dessa agremiação foi fantástico por pessoas maravilhosas, como é o caso do próprio presidente Alexandre, que deu oportunidade, confiou no meu Um trabalho, querido. o Tiguez, diretor de Carnaval, que também fez Sabe quem parte, está aqui online, Flávio? A Cássia Maggi. Vamos mandar um beijo para essa a mulher Cássia, maravilhosa. incrível. Está aqui É imperiana online. de alma, imperiana de corpo e alma, né, a Tchau. Cássia. A A Cássia é Cássia uma recebe a gente com personificação. carinho. Ela é uma personificação do Império, a Cássia, com certeza. Um grande carinho que eu tenho pela Cássia. E então a Império é uma escola que todas as pessoas que têm a experiência de fazer parte da história da escola vai ficar para sempre na sua vida, porque ali você lida com uma comunidade apaixonada, ali você lida com o Zoinho, que é um mestre de bateria de muitos anos na escola, você lida com o Carlos Júnior, que já está há muitos anos como intérprete da escola. Então é uma escola de samba que, de fato, faz com que a gente considere a Império como divisor de água na sua vida, né? Exatamente. Deixo aqui meu agradecimento a toda a comunidade. É uma comunidade que eu tenho meu respeito. Eu acho que nunca na minha vida eu fui recebido da maneira que eu fui no dia da minha apresentação. É, a gente, quando vai ser apresentado numa escola, a gente recebe, lógico, um carinho. Mas como o do Império foi algo assim que foi mágico, sabe? Na hora que eu entrei naquele palco, você ouviu o seu nome de ponta a ponta naquela quadra, sendo gritado, aclamado por todo mundo. Isso foi muito importante na minha vida. Vou carregar esse carinho da comunidade Mas da você é minha um vida. querido, você é um querido, você merece aplausos, você merece gritos mesmo. Olha aqui, vamos mandar um beijo para Janete Ayeri, porque ela foi uma pessoa Janete. especial. Ela falou que ela te ama A Janete e é uma grande amiga nossa. é uma querida, né? Ela faz falta no carnaval, com certeza. Eu vi que o Vavá também está no grupo, o grande Vavá, Tá. que também é um querido, na época que eu passei pela X9. Eu tive ainda a oportunidade de tê-la como minha destaque por 2 anos. E a Janete é uma pessoa incrível, e o Vavá, eu lembro que era um apaixonado por aquilo, né?
de fazer a roupa da Janete, de colocar a Janete na É, ele é alegoria, mais apaixonado que ela. do que ela, é verdade. E os dois, eu acho que é o casal 20 do carnaval, né? Eles são fantásticos, são fofos demais. Eu, por exemplo, amo os dois e tenho um respeito, um carinho muito grande por eles, que fizeram parte da minha vida aí por 4 anos. Ô Flávio, é, você já comentou um pouco da importância que você focasse no projeto do seu carnaval, né? Quando você está fazendo o projeto, qual a importância? Porque os destaques que estão, às vezes não sabe que são tão importantes para aquele carnaval acontecer, para aquele projeto dar certo, porque a gente, eu acho que faz um carro maravilhoso e vem ali a cerejinha para poder complementar. De você, qual a importância que o destaque tem no seu projeto? Cara, para mim, uma alegoria sem destaque não é uma alegoria, né? Eu acho que, sabe quando você monta uma joalheria enorme, e você, por enquanto, só tem a vitrine, sabe? A vitrine Sei. linda, maravilhosa, porque vitrine de joalheria é uma coisa que você gostaria de levar para casa, né? Com aqueles cristais pendurados, com aquilo tudo. E o que seria da vitrine de uma joalheria sem as joias, né? E os Exatamente. destaques, acho que é exatamente isso. Os destaques são as joias da nossa alegoria. Eu acho que é a figura mais importante ali da alegoria, porque o investimento que vocês fazem, e através desse investimento vocês demonstram ali um carinho, uma paixão, um amor, porque só quem ama, quem é apaixonado por aquilo, faz a loucura, né, do que é fazer uma fantasia hoje em dia. A gente sabe o custo do material, a gente sabe de tudo isso. Então eu acho O que tempo que se vocês, leva para confeccionar tudo sem isso, né? dúvida, vocês merecem até um enredo qualquer ano em homenagem a vocês, porque eu acho que são a figura mais Pode, importante do. pode começar a fazer esse projeto que pode incluir nele. Sem dúvida, vocês são Qual é a sua importantíssimos. opinião, Flávio, sobre o bom relacionamento, né? Essa ligação, destaque carnavalesco e a participação, porque você pesquisa sobre aquele destaque antes de confeccionar a fantasia. Como que é esse projeto seu? Eu acho que no início, quando eu cheguei em São Paulo, a gente precisava assim fazer uma pesquisa para entender qual era a ideia que o destaque tinha para sua fantasia e tal. Hoje, eu acho que por conta de eu já estar aqui há 11 anos, esse é o segundo carnaval em São Paulo, eu me vejo numa situação de já entender o perfil de vocês, né? Porque a gente já sabe o estilo de cada um, então a gente já imagina como que a gente pode projetar a fantasia desses destaques, porque a gente acaba conhecendo vocês de uma forma natural, né? Eu, por exemplo, já vi você nas alegorias, eu sei como é o seu estilo. Se um dia a gente se trombar numa escola, eu já vou saber como é que eu posso desenvolver seu figurino. Assim como o Uhum. Maurício Pina, que tem uma característica muito peculiar de fazer o seu figurino, né? A gente tem o Will na Império, tem o Paulinho Cabeleireiro, que são pessoas que participaram ali do projeto, tem a própria Fernandinha, tem Paulinho, tinha o Naldo, que eu não tive oportunidade. o O Cavalcante. Naldo, ele saiu da Império, né, mas também é uma figura incrível. Então a gente já conhece os destaques e já sabe como é que ele gostaria de fazer a fantasia, já sabe como é que é a característica de cada um. Então eu acho que hoje facilitaria muito o meu trabalho, sabe? Porque eu já sei mais ou menos os estilos de cada destaque e é uma coisa que eu sempre acompanho muito quando eu estou assistindo o desfile. Eu sempre vejo, a gente tem a Rita, né? A Rita é, que é Você uma fez pessoa ela na incrível Dragões e na também. X9, né? Sim, a Rita começou ali na X9, né, com o Carlão. Então, a gente tem Sim. uma infinidade de pessoas que passaram pela nossa vida, que eu tenho até medo de esquecer de algumas, né? O Adriano da Império também, ó, já te lembrei do Adriano. Então, a gente tem Do muitos Adriano. nomes, Ah, eu tenho você medo. desenhou para Magda também, né? Para Magda, assim, aquela roupa da Malévola foi fantástica, né? Meu Deus, aquela A roupa Malévola, é de tirar suspiros. verdade. Então,
conhece mais ou menos pela característica de cada um. Isso eu gosto muito, sabe? Porque eu respeito muito o destaque. Eu jamais vou colocar uma ideia de figurino antes de conversar com o destaque, porque eu quero entender qual é o material que ele tem, que às vezes, ó, Flávio, eu tenho lá em casa 5.000 penas de fazões que eu usei em 2005 e nunca mais usei. Tem como a gente trabalhar com ele? Tem, claro que tem. Então você é aberto a esse diálogo, a esse Sem relacionamento. dúvida. Eu sempre gosto de pôr no papel a ideia do figurino do Uhum. destaque, mas depois de conversar com eles, pela questão de material. Por mais que você saiba qual é o estilo de figurino para aquele destaque, que eu sei que ele gosta, às vezes de mais roupa, às vezes não, às vezes com toque mais andrógeno, às vezes com toque. Então, você acaba sabendo a característica dele, mas você tem que conversar com ele antes para saber quais as condições dele, né? O que, que ele tem de material, que às vezes o pavão que eu colocar no desenho não é o pavão que ele tem em casa. Aí, de repente, ele tem que tentar trocar aquele ou vender aquele para comprar outro e tal. Então, para a gente evitar esse tipo de situações, eu gosto de conversar com ele antes, para a gente pôr no papel exatamente o que ele me pedir, a nível de material, a nível de querer aproveitar, de repente, alguma estrutura de ferro. Ah, eu tenho uma estrutura de ferro que eu acho linda, só usei um ano e ninguém nem lembra. Vamos utilizar, vamos reutilizar essa estrutura. Então, eu sou muito aberto para isso. Eu acho que esse diálogo ele precisa ser constante, né? Antes de você desenhar um figurino de mestre e porta-bandeira, você tem que saber da escola que materiais que a escola vai querer pôr na fantasia. Não adianta você ser Uhum. ditador de projetar um figurino que não vai chegar nem na concentração do AMB pela falta de material ou pela falta de condição para aquilo. Você está falando uma coisa tão importante assim para a gente, porque a gente conhecendo o profissionalismo que você tem, esse cuidado que você tem, esse respeito de ter esse diálogo difícil às vezes, que nem esse ano agora de 2020 para 2021. Não sabemos como vai ser. Então, eu realmente, eu, Alex, eu não vou comprar material este ano, tipo penas. Não Não dá tem para nem como, comprar, foi não um tem nem ano como. difícil. Então vai ser utilizado o que eu tenho guardado, como Claro, muitos outros destaques. Se tiver a possibilidade de poder fazer uma troca com outro amigo, isso é muito bacana. sim, Então é bacana a gente ter essa conversa com o carnavalesco e ser franco, olha, eu tenho esse material, esse, e a gente tentar encaixar aí da melhor maneira no seu projeto. É com muito certeza. bacana ouvir isso de você, Flávio. É super viável isso, porque vocês já nos ajudam, né? Porque vocês, como eu falei, é aquela joia da vitrine da joalheria. Então, se vocês nos ajudam, por que que a gente não pode ajudar? Então, acho que hoje em dia, se eu não me engano, eu acredito que a maioria dos carnavalescos devem utilizar esse processo de conversar com destaque antes e tal. Eu não sei como é que funciona né, na mente dos colegas, mas eu acho que a maioria deve pensar dessa forma e, principalmente agora, como você falou mesmo, essa transição para o Carnaval 2021, que é um ano complicado. Muita gente eu sei que Sim. compra material na China, e a China, ninguém vai ousar nem comprar, ou o Eu dólar, sou um. ou o Eu sou dólar quanto é que viciado está na China. na China. Mas com um dólar a mais de R$ 5 é inviável Não dá para para você comprar, não dá comprar. para comprar. Então tem que aproveitar, porque eu tenho certeza que vocês têm materiais a Uhum. dar no pau, eu tenho certeza disso. E por que a gente não pode aproveitar, entendeu? Claro que pode. Então eu acho que essa conversa, esse diálogo, ele precisa ser permanente, ele precisa ser constante. Quem já trabalhou comigo sabe que a gente, antes de pôr no papel, a gente conversa muito para entender qual é a possibilidade do destaque, porque a gente quer sempre que vocês estejam felizes. Então, até a questão de personagem, eu gosto sempre de perguntar, né? Ó, eu tenho esse personagem, você gostaria de ser? Ai, Flávio, eu queria uma coisa assim. Aí eu vejo, pô, isso encaixa. Então pode ser, vamos fazer, entendeu? Porque é tão gostoso, é uma questão de vocês se realizarem e da gente estar todo mundo ali na concentração, depois da faixa amarela, ali na dispersão, felizes, realizados, né? Eu como E você não carnavalesco, sabe vocês como destaques. como ficamos felizes quando recebemos o figurino e tá assim, tipo,
É aquele figurino que te abraça, que te sabe a sua personalidade, que o seu material que você tem, que vai, sabe assim, é muito gostoso. Vamos mandar aqui um abraço para Marisa de Paula, que desfilou com você na Dragões da Real. Ela tá te mandando um Marisa. beijo. Os destaques da Beijo, Tom Marisa. Maior também estão aqui online. O Cláudio Renato, da faixa amarela. O Cláudio Itamar Renato. Almeida. O Fábio Oliveira. A Ivete falou aqui, ó. Adorei sua consciência A Ivete é e a incrível. consideração com os destaques. A Ivete é uma A diva, né? Isaura. É uma diva. Isaura, é verdade. A Olha Isaura quanta tá gente aqui. bacana participando da nossa live, né? São pessoas Cristiano queridíssimas do Morato. carnaval. Tem a galera do Rio também aqui. Muito legal. Dilsan, Amaro Sérgio, são grandes destaques lá do Rio. Flávio Magalhães, que é o que trabalha junto com o Edson Pereira. Valéria Antunes, olha, se eu esquecer alguém, gente, me perdoe, mas tem muito assunto. Você tem algum destaque que te acompanha? Porque assim, a gente tem os carnavalescos que já tem o grupo do carnavalesco, né? Onde o carnavalesco vai, o destaque acompanha. Que te acompanha já há anos, Flávio? Não, não, até porque eu tenho muito medo, porque às vezes o destaque já é da escola há muito tempo, e aí você faz um convite, já gera um mal-estar entre você e a escola que você passou. Então eu gosto sempre de deixar isso à vontade. Lógico que se alguém Se quiser quiser te acompanhar, acompanhar, as portas estão sempre abertas, o lugarzinho no carro vai estar sempre bacana. dedicado ali, mas às vezes acontecem os reencontros, como aconteceu, por exemplo, com o Will, né? A gente trabalhou junto na X9, aí no meu último ano de X9, o Will saiu, foi para Rosas, e depois foi para o Império, e a gente se reencontrou no Império. Então tem muita gente que a gente acaba se reencontrando, né? Nessa caminhada, nessa jornada que a gente tem no Carnaval. A própria Fernandinha, que também já foi minha destaque na X9, depois ela foi, nos reencontramos na Império. Então, o destaque eu fico bem à vontade em relação a isso, porque como eu te falei, às vezes é muito complicado você mexer na figura do destaque, porque às vezes ele está 5 anos, 6 anos naquela escola, às vezes mais de 10 anos, entendeu? E a gente fica com medo, né? De, ai meu Deus, o que que a gente vai fazer, né? Por exemplo, quem não gostaria de ter você, a Ivete, a própria Isaura, são pessoas incríveis, maravilhosas, em cima de um carro, né? O Almir. Então a gente Sim. tem uma infinidade de pessoas, né? O Maurício Pina, já trabalhei com ele na Mocidade, e agora na Tom Maior, ao que tudo indica, a gente vai trabalhar de novo. Então, acontece esses reencontros que é bem gostoso, né? Mas se eu pudesse, eu teria todos os destaques que tem no Carnaval no meu projeto. Óbvio, né? Que Isso é bacana, óbvio. Flávio. Olha, teve aqui um destaque, o Marcos Maia da Vila Maria, ele colocou aqui. Eu não conheci. Alex, estou impressionado com o Flávio, não conhecia, estou amando. Então, assim, é muito bacana as pessoas estar te conhecendo um pouquinho sobre o seu trabalho e o projeto com os destaques. Muita gente. Tem aqui um estilista lá de Salvador, Robert Mário Menezes. Tá mandando um abraço para você. Um abraço para todos Você teve vocês. alguma referência nesses seus anos trabalhando? Tem algum carnavalesco? Tipo, você citou o Arlindo Rodrigues, que eu sou apaixonado pelo trabalho dele. Tem algum outros que você tinha como referência? Rosa Magalhães, Adoro. tive a oportunidade de conviver com o projeto dela, de conviver com a Imperatriz ali na época que ela trabalhava na Imperatriz, hoje ela voltou para a Imperatriz, inclusive, né? 2021 ela está de volta na escola. Então, a Rosa Magalhães sempre foi uma referência, o próprio Max Lopes, eu sempre gostei muito do trabalho do Max. Pessoas, tiro o meu Ah, chapéu para o maravilhoso. próprio Caê, que sempre foi uma pessoa boníssima comigo, a gente sempre trocou altas ideias, é um cara Ah, um querido, genial. super educado. O próprio Paulo Menezes, que eu tiro o chapéu, projetos do Paulo Menezes no Rio são sempre maravilhosos. Eu lembro da Alma Ele tá Barroca como do meu Paulo carnavalesco Menezes, do agora, na Rosas, Rosa. verdade. Então tem muita gente boa no carnaval, sabe? O Leandro Vieira, que deu uma nova roupagem ao carnaval, né? Unindo o contemporâneo com o que se fazia na década de 90. Ele conseguiu mesclar os dois elementos. Então eu vejo o carnaval do Leandro muito contemporâneo, mas com uma essência ainda do carnaval dos anos 90, do carnaval dos anos 80. Então eu gosto muito da referência do Leandro. E
uma infinidade de profissionais, que falar nome é muito complicado, que se a gente deixar, a gente fala o nome de todos os carnavalescos, porque na E verdade eu acho pode que esquecer de alguns também, de né? alguns, exatamente. Então é muito perigoso trabalhar com nomes, mas aí deu para mais ou menos falar de alguns que eu tenho um respeito, que eu tenho um carinho muito grande. Diz tudo que você busca muita referência anos 80, 90 ou o ano 2000? Olha, Alex, eu amo os anos 90. Eu acho que os anos 90 foi Muito marcante, marcado né? pela apoteose do carnaval, sabe? A gente teve ali nos anos 90, no Sapucaí, no AMB, inclusive, um grande crescimento do carnaval. Eu lembro que o carnaval mesmo de São Paulo, a partir dos anos 90, com o AMB, com a entrega do Sambódromo, ali nos idos de 91, né? Então você percebe o crescimento e a grandiosidade do carnaval num todo nos anos 90, sabe? A gente tem no próprio Rosas de Ouro um samba de 92 que eu sou apaixonado, né? Que é o samba do Sabiá. Então, um samba que falava da cidade de São Paulo. Eu acho que se o Rosas tivesse um dia que reeditar um samba, teria que ser esse, sem Tinha que dúvida, né? ser esse também. Esse. Então, a gente tem aí clássicos do carnaval que surgiram ali nos anos 90, né? Tem na Tom Maior o samba do Dindim à Lua, aquele samba todo, né, que falava da Lua, do espaço sideral, isso é incrível também. Então, você tem muitos carnavais marcados na década de 90, sabe? No Rio de Janeiro, principalmente, aquela briga de Rosa Magalhães e Renato Lage, era a Mocidade em primeiro, Mocidade, a Imperatriz em segundo, ou então a Imperatriz, depois entrou a Beija-Flor, e a Beija-Flor também brigando toda hora em segundo. Então, a gente tem ali os anos 90 marcado por um classicismo único, né? Eu adoro assistir os desfiles dos anos 90, tanto do Rio como daqui de São Paulo, porque eu vejo ali um despertar, sabe? Um despertar, um divisor Uhum. de águas. Eu acho que o carnaval ele é hoje o que é graças à década de 90. Eu vou mandar um beijo aqui. A Ivete falou assim que deve ser uma delícia trabalhar com você, que ela não conhecia esse seu lado com carinho, com os destaques. A Janete colocou aqui, Flávia, essa calma, ele todo, é um prazer trabalhar com você. Foi um prazer para São mim. incríveis, são pessoas Vamos mandar fantásticas. um A gente abraço aqui nem para o tem o meu que grande falar, né, amigo. Alex? A gente Não nem tem o que tem, ficamos falar. sendo para Robson Garrido, que é um grande destaque e presidente de destaque lá da Império da Tijuca e também da Vila Isabel. Um grande abraço, amigo. Fica com Deus aí, Um se abraço cuide. também. Sua opinião com o crescimento do carnaval, Flávio? Essa diferença que as pessoas muito falam, Rio, São Paulo, como você enxerga essa diferença e como que você hoje observa esse crescimento que o Carnaval de São Paulo está atingindo aí? Eu acho que está grandioso. Alex, nessa última década, eu não consigo enxergar uma diferença. Eu vejo o Carnaval do Rio e o Carnaval de São Paulo se fundindo. Eu acho que os dois chegaram num patamar único. E eu acho que os dois hoje estão aí disputando os melhores carnavais de escola de samba, né, do nosso Brasil. Eu acho que eu não colocaria, não ousaria nem colocar em primeiro lugar um ou segundo lugar outro, porque eu acho que os dois estão no mesmo lugar do pódio, porque alcançaram uma grandiosidade, alcançaram uma perfeição de desfile, sabe? Eu só acho Uhum. que a diferença que ainda existe entre o Rio e São Paulo é no âmbito cultural. Eu acho que no Rio, eu, por exemplo, cresci no Rio e tal, e eu percebo que no Rio a criança, quando nasce, ela obrigatoriamente precisa ter o seu time de futebol e a sua escola de Isso, samba. escola de samba. Então a criança já é doutrinada para torcer por aquela escola, ela começa a desfilar pequena naquela escola. E às vezes eu sinto que aqui em São Paulo as pessoas pensam no carnaval só depois do Natal, do Ano Novo. Isso às Eu vezes me também deixa um acho pouco isso. triste, porque eu Triste, queria que sim. fosse igual no Rio, sabe? No Rio, na quinta-feira, Uhum. depois da quarta-feira de cinza, já tem batucada pensando no carnaval do ano seguinte, entendeu? Exatamente. Então, eu sinto falta só disso, dessa questão cultural. Eu acho que aqui em São Paulo nós poderíamos pensar nisso aí. Eu acho que adoro essas lives, estou amando essas lives,
porque essas lives estão trazendo um pouco do carnaval para dentro da nossa casa. A gente consegue assistir Exatamente. todo dia uma. Infelizmente, às vezes você não consegue assistir duas, três, porque acontece no mesmo horário, né? Sim. Mas eu amo a iniciativa das lives. Amigos meus, inclusive, pediram, Flávio, por que você não faz uma live e tal? Aí, a partir de sábado, agora eu também vou fazer uma. Vou chamar amigos para a gente conversar e tal. Pelo menos até começar a nossa Já batucada deixa dentro o da horário quadra. aqui da sua live para a gente já assistir. Qual Pois é, horário vai que vai ser ser, todos os Flávio? sábados às 20 horas. É um Não bate-papo, né, uma perco. conversa com o Campelo, e eu batizei como nos embalos de sábado à noite. Então a gente vai Ai, que falar sobre tudo. delícia. A gente vai conhecer os amigos, vamos falar de carnaval, a gente vai falar sobre tudo um pouco, sobre política, sobre essa situação atual do nosso país. A gente vai criar ali uma discussão bem bacana, bem gostosa, e a partir desse sábado, dia 6, às 20 horas, no Instagram. Então, galera, não perca. Então, a partir desse sábado, dia 6 às 20 horas, é isso? Isso aí. Ô, Flávio, essa organização que São Paulo, hoje, graças a Deus, né, a nossa concentração, a nossa dispersão, a montagem, nós temos uma estrutura muito melhor que a do Rio, de concentração, dispersão. O que que você observa, você, é, disso tudo, o que que você tira, tipo, porque assim, as pessoas falam, ah, São Paulo é muito organizado, o Rio é oba-oba, como que você visualiza tudo isso? O carnaval tem uma gestão mais empresarial, né? Eu acho que aqui os presidentes eles administram a escola de samba como uma empresa, né? Como uma indústria, Uhum. como uma fábrica, apoios fortes, sabe? Aquela coisa bem rígida. E no Rio de Janeiro eu vejo que não todas, não vamos generalizar, mas tem algumas escolas que acabam se perdendo por conta da gestão, né? Que tem algumas escolas que têm os presidentes que não estão interessados em fazer carnaval. Estão interessados, de Uhum. repente, em estar ali, no status de ser presidente de uma escola. Eu não sei, às vezes, o que passa na cabeça de algumas pessoas. Mas eu acho que Uhum. o carnaval ele precisa de gestão. E essa organização que tem no Carnaval de São Paulo, o Carioca, às vezes, do Rio, que sempre falam isso para mim, que acham que essa organização, que essa gestão deixa o Carnaval de São Paulo frio. Eu não Uhum. acho que seja frio. Eu acho que o paulistano ele lida com essa organização diariamente. É na empresa dele, é no dia a dia, é no transporte público, sabe? Então ele tem Uhum. aquela coisa natural do paulistano Uhum. que acaba sendo adotada para o carnaval. Né? A gente sabe da loucura que é São Paulo, que é viver em São Paulo. Né? No horário de pico, por exemplo, como esse, 8 horas da noite, eu jamais poderia marcar uma live, porque 8 horas da noite a gente não conseguiria nunca chegar na nossa Não, casa. Entendeu? Nós exatamente. teríamos que fazer live Uhum. 10 horas da noite, porque 8 Sim, horas seria exatamente. impossível. Então a gente sabe como é que São Paulo é, né? Essa loucura frenética e tal. Então eu acho que essa organização que o Carnaval de São Paulo tem, na visão daquelas pessoas que estão de fora, torna o Carnaval frio. E eu não acho que seja isso, sabe? Basta você entrar numa quadra de uma escola de samba aqui em São Paulo, que você vai ter a mesma energia, o mesmo calor de uma quadra de escola de samba do Rio, né? Eu, por exemplo, amo quadra. Eu adoro ensaio, eu adoro estar Eu ali junto com a também. comunidade, sabe? Eu sou apaixonado. Eu acho que o carnavalesco ele não pode estar somente no barracão. Ele tem que saber o que está acontecendo na quadra. Ele tem que saber se o Saber a samba que ele energia. ajudou a escolher está funcionando de Sim. fato, sabe? Ele tem que estar por dentro de tudo. Então, eu acho que eu não vejo a hora de verdade, Alex, de uma porta de quadra estar aberta, um samba acontecendo Pra lá gente já dentro, cair dentro, que né? eu quero entrar em todos, entendeu? Esse ano eu vou em todas as quadras, não quero nem saber. Eu também. E assim, Flávio, hoje você assina o Carnaval da Tom Maior. O que nós podemos esperar desse grandioso carnaval, desse grandioso artista que é você? É um enredo muito bonito. O que nós podemos esperar? Foi um presente, Alex, esse enredo, porque a escola tinha outra possibilidade, eu tinha uma outra também, e eu nem cheguei a apresentar a minha ideia de enredo, porque eu me apaixonei, foi amor à primeira vista com o Pequeno Príncipe. Esse Quando a gente, enredo é autoria? eu participei na construção dele, mas a ideia Tá. surgiu
através do Ives, que é o diretor de harmonia, e o Judson, que é o diretor de carnaval. Eles já tinham mais ou menos em mente falar do Pequeno Príncipe. E era uma ideia daquelas que você tem, guarda na gaveta, né? E aí, quando a gente começou a conversar sobre uma possível proposta de enredo, eu falei para o diretor de carnaval. Eu amei a ideia do enredo, mas ainda não me tocou. Eu acho que a gente precisava de algo maior, algo que tivesse uma mensagem mais humana, algo que mexesse com as pessoas de modo geral. E aí surgiu a ideia do Pequeno Príncipe, que ele conversou comigo, eu tenho esse do Pequeno Príncipe, mas sabe aquela conversa assim, eu tenho do Pequeno Príncipe, mas, entendeu? Aquela coisa assim, e eu fiquei com isso na cabeça. Aí eu falei, tem que ser o Pequeno Príncipe. E aí nós conversamos com a Luciana, o próprio Judson conseguiu convencê-la de que esse seria o enredo do nosso carnaval, e aí foi tudo fluindo, ela bateu o martelo, decidiu o enredo, nós ficamos quase uma hora falando no telefone sobre o que eu imaginava do enredo, ela falou, agora eu estou convencida, vai ser esse enredo e vamos lá. E aí a gente começou a desenvolver o projeto e foi envolvendo tanta gente maravilhosa nesse projeto que para mim foi um grande presente, como é o caso do próprio escritor do Pequeno Príncipe em Cordel, que é lá de Pernambuco, Josué Limeira, o próprio Vladimir Barros, que é ilustrador do livro, que eles criaram uma adaptação do Pequeno Príncipe em cordel. Então, é um livro que tem várias imagens, é um livro que tem uma linguagem totalmente cordelista, totalmente ligada à literatura de cordel. E aí eu agreguei esses dois nomes ao nosso projeto. Tanto que a nossa sinopse, que está disponível nas redes sociais da Tom e tal, ela tem a narração do autor do livro, que é um pernambucano. A gente fez questão de pedir para ele fazer essa narração, porque a gente queria que o enredo tivesse essa alma Tivesse essa alma nordestina, sabe? E aí eu nordestina, comecei a sim. pesquisar sobre toda a cultura nordestina, me apaixonei pelo movimento armorial, que é aquele movimento que Ariano Suassuna levantava a bandeira, e eu vou trazer esse movimento armorial para o desenvolvimento do nosso projeto. E acabou que esse projeto foi se tornando um grande príncipe ao invés de pequeno, Um porque grande príncipe, é tá verdade. maravilhosa a ideia de desenvolver esse enredo. É E como eu te lindo, falei, a sinopse tá linda, tá incrível, sabe, Alex? Sabe tá quando você tem a incrível. sensação de missão cumprida? Tá tudo fluindo, tá tudo casando tão bem que a única coisa que eu gostaria para ser perfeito é que acabasse logo essa quarentena, que E acabasse você logo começasse a trabalhar, né? sim, entrar na fábrica do Você já samba, está sentir o cheiro do desenhando, bafão. Flávio? Uma Já, curiosidade nossa, já está desenhando? Já tem figurinos, alguns prontos? já tenho dois setores já arriscados, faltam mais dois. Estou deixando para o final para fazer os figurinos da baiana e da bateria, que apesar de eu já saber o que vai ser, eu quero deixar para o final, porque eu gosto sempre Você desses mesmo que dois. desenha, Flávio? Eu mesmo, eu mesmo que desenho. Nossa. Já tive alguns anos que tiveram outras pessoas que fizeram desenho para mim, porque e às vezes você não tem tempo, mas um meu maior prazer é desenhar o projeto do carnaval. Hoje eu percebo que é a fase que eu mais gosto, né? E é tão legal essa quarentena nesse sentido, porque me deu tempo para poder pensar no projeto, me deu tempo para a Momento de gente poder criação, né? desenhar o projeto. Então, me ajudou muito essa quarentena nesse sentido. E eu não sei, mas eu acho que quando eu voltei curado do Covid, a inspiração veio maior. Eu acho que eu estou muito mais inspirado, acho que eu estou muito mais feliz, porque eu acho que depois de um momento tão conturbado como esse, você só pensa nisso, em ser feliz, em tentar transformar essa felicidade de alguma forma, e essa forma de demonstrar essa felicidade toda que está emanando na minha alma está através da minha arte, que é o figurino, que é o carnaval, que são as alegorias. Por isso que eu tenho um desejo enorme, profundo, de que o Carnaval 2021 aconteça, que é para eu poder mostrar essa minha superação, poder mostrar essa minha alegria, essa minha felicidade, essa minha gratidão por todos que oraram por mim, agradeceram, porque será dessa forma que eu vou estar ali demonstrando a minha gratidão, o meu carinho e o meu respeito por todas as pessoas. E nós vamos estar aqui aguardando ansiosamente para ver esse carnaval. Ô, Flávio, de um assunto que as pessoas estão me pedindo, e já tinha me pedido antes, para a gente tocar nesse assunto. Eu sei que é um assunto meio delicado, mas é um momento de superação sua, que você enfrentou dias difíceis na UTI, lutando pela vida.
Conta Uhum. um pouquinho como foi esse momento esses dias que você passou na UTI. Olha, é, eu passei 14 dias em casa tentando me curar do Covid. A princípio, os sintomas que eu tive foram sintomas bem leves, né? Era só febre, dor de garganta, uma dor no corpo. De fato, eu tinha perdido também o olfato e o paladar. Então, eu fiquei meio assim. Eu falei, bom, dizem que o Covid fica no seu organismo por 14 dias. Então, eu Sim, acordei no 14º dia, fui dormir no 14º dia, achando que no dia estou seguinte curado, eu não ia estava ter mais nada, curado. né? Só Uhum. que não. Eu acordei no 15º dia com uma falta de ar absurda. E eu ainda fiquei em casa, que eu falei assim, deve ser para fechar com chave de ouro os sintomas do Covid, né? O último Amanhã, dia, amanhã eu vou é, estar bem. Aí no dia seguinte eu acordei pior. Aí eu acordei mesmo com uma insuficiência respiratória absurda, a impressão que você tem é que você está se afogando, você não consegue colocar o nossa. ar para dentro dos seus pulmões, é uma coisa assim surreal. E aí eu fui para o hospital. Fui primeiro para o Hospital do Vila Maria, que eu tenho uma prima que é médica e ela indicou, falou, vai para o Hospital do Vila Maria, que eles têm lá uma ala do hospital dedicada para o tratamento do Covid, e se você Uhum. realmente precisar de uma emergência, lá você vai ser atendido na hora. E eu fui para lá, e aí de fato cheguei lá, fui atendido na mesma hora. O médico já veio, me examinou, já me deixou com uma máscara de oxigênio, em observação, verificando minha saturação, e essa saturação estava cada vez mais baixa, e por mais que aquele oxigênio estivesse entrando no meu peito, ainda não estava legal, não era suficiente, Uhum. e ele falou que eu ia ficar internado. E aí eu fiquei internado ali no Vila Maria por 2 dias. E no segundo dia eu recebi a notícia de que eu seria transferido para o AMB, para o Meu hospital de Deus. campanha do AMB. E aí eu lembro de ter entrado na ambulância, de ter chegado no AMB, olhei para o Holiday Inn, aquela Você imagem do pensou, vou Holiday Inn. desfilar, será que é hoje que eu vou entrar na avenida? Aquela Olha imagem do isso, Holiday Inn sei. foi impressionante, que eu falei, gente, naquele momento passa um filme na sua Uhum. cabeça. Você Passa um fala, filme aqui na eu fui tão cabeça. feliz, aqui eu sou tão feliz, sabe? E Aqui é o hoje eu meu estou lugar, precisando aqui é o meu lugar, né? E aí você de repente está entrando ali no AMB para poder. E não aconteceu, se tratar. porque eu acabei não ficando no AMB, eu apaguei ali, não lembro de mais Nossa. nada, né? Eu só lembro de acordar 8 dias depois, Então você ficou 8 dias sem em coma. saber o que estava acontecendo em Nada. coma. Não lembro Meu absolutamente de Deus, Flávio. nada. Num tratamento intensivo deles lá, me colocando de prona para poder fazer todo aquele procedimento, né, que eles fazem, com ventilação mecânica. De prono é aquele fica deitado de bruço, né? Isso. Você fica por 16 horas nessa posição e aí com o tubo, né, com o respirador, com a ventilação mecânica, que isso é para poder ir estendendo o seu pulmão, para poder, sabe, dilatar o seu pulmão. E E aí também não eu dá fiquei assim, trombose, isso aí. Eu para fiquei por ajudar 3 dias, também. Alex. Fiquei por 3 dias assim, nesse tratamento de prona e tal. E os médicos passando para minha família um relato bem pessimista, informações bem negativas de que o meu caso estava complicado, que a família tinha que estar preparada Nossa. para o pior, que provavelmente não iam conseguir. E do nada, graças ao bom Deus, graças a todas as orações, eu costumo dizer que foi um milagre, né? Um milagre, enfim, aconteceu e eu consegui sair. Tanto que eu só fiquei 8 dias em coma e fiquei apenas 13 dias na UTI. E isso foi algo que retrata muito bem o que eu estou dizendo, no sentido dessa recuperação, que foi uma recuperação muito rápida, nem os médicos entenderam como é que pode aquele rapaz que chegou, a gente achava que não ia sair disso, e hoje está aqui recebendo alta para a enfermaria, para o quarto. Que aí eu fiquei no quarto por mais uma semana, até que eu vim para casa. Né? Chegando em casa, você ainda tem todo um processo, você precisa ainda se tratar, você precisa ainda se cuidar, você ainda tem uma Como é esse recuperação. tratamento pós sair do hospital, Flávio? Com fisioterapia, você precisa fazer, né? Fisioterapia, principalmente respiratória. Você
precisa fazer uma fisioterapia física, porque como você fica muito tempo deitado, você fica muito tempo ali na UTI, a sua musculatura ela fica bem complicada, bem retraída, Dá né? uma atrofiada, né? Dá uma atrofiada, então você precisa estar andando, você aprende a fazer tudo de novo. Você aprende a comer de novo, você aprende a respirar de novo, você aprende a andar de novo. É algo que é bem complicado. E graças a Deus, tudo passou. Hoje, por exemplo, eu estou bem, não tenho nada. Graças a Deus já testei negativo, com anticorpos para o Graças a vírus. Deus. Então isso é muito bom. Então a gente está aí. Ontem mesmo a gente recebeu a notícia da vacina que vai ser testada aqui com 2.000 pessoas. E isso é muito bom. Nós já estamos Muito num passo importante, muito né? avançado da ciência em relação ao Covid. E é pedir a Deus para que Ele ilumine sempre a cabeça hoje desses cientistas, dessas pessoas que estão aí nos quatro cantos do mundo, tentando descobrir uma cura, tentando descobrir essa vacina, para que essa vacina, de fato, que está sendo testada aqui no Brasil, ela seja aprovada, ela seja realmente o que a gente precisa para curar várias pessoas que estão dependendo hoje disso. E é isso, eu torço muito para que agora a gente tenha um cenário diferente, né, do que a gente teve aí há um mês atrás, há 2 meses atrás. Ô Flávio, como é para você fazer parte da estatística hoje de um lutador que venceu o Covid e o que você aprendeu e tirou de lição? Porque assim, nesse processo todo você teve muitos momentos só você, né? De Sim. pensamentos, né? Então, o que você tirou disso tudo? Alex, você renasce, sabe? Depois de uma situação dessa, a impressão que você tem é de renascimento. É como se você tivesse Renascimento. renascido, como se você tivesse tido uma segunda chance, Outra oportunidade, né? uma nova oportunidade, sem Uma dúvida. nova oportunidade. E aí você começa a rever tudo aquilo que você não dava tanta importância antes, que você E dizia, isso nem aí muito valor, né, Flávio? que antes você pensa muito assim, eu tenho vontade de fazer isso, mas eu faço depois. Hoje você já volta com outro pensamento. Você quer fazer de tudo. Você quer realizar os seus sonhos. Você quer ir atrás de tudo que você tinha deixado para depois, sabe? Então, você Sim. volta olhando para as pessoas de uma forma diferente, sabe? Antigamente você, às vezes, tem aquela velha história, meu santo não bateu com fulano, né? Você vem hoje, né, para esse renascimento, para essa nova chance, com outro pensamento. Não existe esse negócio do santo não bater. Vai lá conhecer a pessoa, vai lá ver como é que a pessoa de fato é, sabe? Às vezes você fica com alguma mágoa de alguém ou alguém magoado com você, você quer voltar e pedir perdão para essas pessoas, pelo amor de Deus, deixa para trás o que aconteceu, vamos repensar nisso aí, entendeu? Então você começa a voltar com novos conceitos, com uma nova forma de encarar a vida, com uma nova forma de enxergar o mundo, sabe? Sim. E o que eu acho, cara, é que Deus é sensacional, é isso que eu cheguei à conclusão. É muita Deus, a força minha divina, né? Nossa Senhora Aparecida, que eu sempre fui devoto. Então, eu devo muito a Deus, devo muito à oração de todo mundo, devo muito à energia positiva que todo mundo emanou nessa época que eu estava precisando. Então, eu acho que se eu tivesse que rezar sozinho, se eu tivesse que orar sozinho, talvez eu não teria conseguido, né? E quando você está na Você recebeu UTI, orações universal, né? De sim. todas as religiões, sim. E o pior é quando você está ali na UTI, que você se sente sozinho, a impressão que você tem é que Deus precisa de uma oração, mas a impressão que você tem é que você não tem força para orar, Sim. sabe? Você fala, meu Deus, o que está acontecendo? Mas você não sabe nem como você vai orar, você não sabe nem como você vai rezar, porque você se sente tão sozinho, porque a parte mais triste dessa doença é a solidão, é a parte do isolamento, né? No hospital você fica isolado, literalmente isolado. Você só tem contato com os profissionais da área de saúde que chegam para te ver, que chegam para te medicar,
e você só consegue enxergar parte do olho, porque eles estão todos paramentados, estão todos cobertos. Então você não sabe, às vezes, nem distinguir se aquele médico ou se aquela enfermeira é um homem ou uma mulher, porque eles estão tão paramentados, estão tão que eles precisam se defender, precisam se cuidar. Então, uma Sim. das coisas mais tristes disso tudo é eu não ter conseguido enxergar o rosto das pessoas que me salvaram, das pessoas Que te ajudaram, né? que me ajudaram a me curar, me ajudaram a me recuperar, sabe? Porque eu queria muito ter o registro do rosto desses profissionais, tanto enfermeiros como Essa médicos, lembrança, né? né? Infelizmente eu não tenho. Eu só tenho os olhos e o que vem na minha cabeça são os olhos desses profissionais. E eu sei que por trás de cada olho daquele ali tinha uma pessoa, tinha um ser humano, tinha um profissional da área de saúde. E o que eu devo aí de gratidão é a eles também, porque se não fosse o trabalho deles ali, também eu não teria conseguido chegar aqui, né? Onde eu estou. E graças a ter tido a sorte de ter entrado no Hospital das Clínicas, que hoje é a referência da doença do Brasil e na América. Eu Exatamente. tive sorte de ter tido um tratamento digno, de ter tido um tratamento incrível, né, no hospital. Morre pessoas, óbvio que morrem. O óbito é uma coisa que, infelizmente, está muito associada à doença, né? Então, eu vi pessoas Sim. morrendo, como eu vi também pessoas saindo, indo embora. Então, é muito legal você ver as pessoas se recuperando, as pessoas indo embora, as pessoas saindo do hospital e com a mesma sensação, talvez, que eu tenho, de renovação, de renascimento e de segunda chance, né? Você é E um vitorioso, viu, Flávio? obrigado, Alex. Obrigado, de Você verdade. é um vitorioso, porque passar por tudo isso e tirar. Eu acho que eu nem sei, porque, sabe, é muito difícil. As pessoas hoje, elas não enxergam essa gravidade que essa doença tem, Sim, que existe. Elas, eu sim, percebo, eu fui, eu acho que ontem na rua, que eu tinha aqui no mercado, gente, um trânsito, todo mundo na rua, os pontos cheios. E assim, as pessoas que, tipo assim, que poderia estar em casa, estão na rua sem fazer nada. Não tem a noção da gravidade e como é essa sim, doença, ela é agressiva, né? muito, muito. Tem algumas pessoas que são assintomáticas, que talvez sejam as piores, que são aquelas pessoas que não Porque têm sintoma transmite, nenhum, né? mas vai transmitindo. E isso é muito ruim, porque, como eu te falei, essa doença não existe um formato, ela não existe um rosto, ela não existe um sintoma específico de você olhar para aquela pessoa e saber que ela tem a doença. Então, é tudo muito relativo em torno dessa doença, e eu acho que atualmente, enquanto a gente não tem vacina, enquanto a gente não tem a cura, o melhor remédio é ficar em casa, Fica em o melhor casa. remédio é cuidar dos seus, porque a família hoje é a maior riqueza que a gente tem, é os amigos, é o seu companheiro. Então, acho que tudo isso você tem que valorizar, tudo isso você tem que zelar e cuidar, porque, de fato, é uma doença ainda misteriosa, muito misteriosa Misteriosa. e traiçoeira, muito traiçoeira. Agora, ô Flávio, você ficou com alguma sequela dessa doença? Apenas na garganta que eu tenho a sensação, eu não sei se vocês que me ouvem, não sei como é que é, mas eu sinto que a minha voz não é a mesma. Eu sinto um desconforto na garganta, eu tenho que estar sempre bebendo água, porque é um Uhum. desconforto meio ruim, mas tirando isso, mais nada. Mas esse lance da garganta é algo que o médico mesmo tinha dito para mim que eu sentiria por causa do tubo, né? Que eu passei um Sim, tempo da intubação entubado, muito difícil. e aí o tubo incomoda, machuca, né, a garganta e tal. Ele diz que vai passar, mas para eu ter paciência, que isso tudo é uma recuperação que ainda vai ser um pouco lenta, da questão da garganta. Com certeza vai passar Se e Deus quiser. abrilhantando. O Flávio, deixa uma palavra de conscientização, que as pessoas fiquem em casa, quem puder. A gravidade dessa doença, deixa uma palavra aí para todos os amigos nossos, que ainda, porque nós estamos perdendo, gente, grandes artistas. Ontem foi Miss Biá,
e grande, o diretor lá da Tijuca de Harmonia, e grandes pessoas, pessoas próximas, já começou a atingir, né, as pessoas Sim, mais próximas a nossas. doença Eu começou tô a em ganhar rosto. casa, exatamente, eu tô em casa do dia 15 de março, eu só saio da minha casa para ir ao supermercado, porque eu tenho um medo, Sim, tá, de contrair essa doença, o medo de transmitir e eu saber que eu tô sendo ali o veículo de transmissão. Meus clientes me ligam, eu não quero, tipo assim, eu já deixei claro, não vou atender. Enquanto isso não melhorar, até mesmo para elas, é uma segurança. E elas, tipo, algumas não estão nem aí, viu, Flávio? Porque se pudesse, sim. eu iria lá, atendia. Só que eu fico preocupado comigo. Eu tenho meu esposo, eu tenho minha mãe, que eu não tô vendo, mas assim, eu tenho uma família, eu tenho, né? Eu tenho que ter Precisa essa cuidar dos preservação. seus, sem dúvida. Sim, Infelizmente, nós temos aí alguns gestores do nosso país que não entendem a gravidade da situação, né? Inclusive, no patamar maior, a gente tem aí um gestor que acha que isso não passa de uma gripezinha, acha que as sim, pessoas que estão morrendo morrem porque é uma coisa natural, a morte é uma sim, coisa natural. Então, se você não se preservar, se você não se cuidar, vocês precisam primeiramente ouvir os profissionais que estão ligados à saúde. Esses sim. profissionais que vocês precisam ouvir, né? A opinião dos nossos gestores é a que menos importa. Não, É a que menos menos importa, importa. exatamente. E nós estamos próximos disso tudo acabar, né? Graças a Deus nós Sim, já estamos próximos. Só que para isso tudo acabar, depende dessa preservação, a gente depende desse isolamento social, a gente depende desse cuidado, né? Eu, por sim, exemplo, também só saía de casa, Alex, para ir ao mercado. E eu peguei o Covid, né? Numa época, sim, esses mesmos gestores diziam que a máscara não era necessária você usar, apenas quem tinha os sintomas que usassem a máscara na rua, sim, né? Quem não tinha, não tinha sim, por que usar. Eu no hospital, exatamente. eu estava no hospital internado, nem lembro qual dia foi, quando surgiu essa lei de que todo mundo tem que sair de casa com a máscara, entendeu? Só Sim, que eu já exatamente. estava internado, muitas pessoas já estavam internadas, muitas pessoas já estavam com Covid, então eu só e essa semana, inclusive, eu fiz questão de ir, eu queria ir ao mercado, mas para poder caminhar um pouco, porque aqui no condomínio não dá para você caminhar, porque as áreas comuns do prédio estão interditadas. Então você não pode caminhar no condomínio. Na rua, Uhum. eu tenho medo de andar na rua porque você não sabe o que te espera no meio da rua. Aí eu falei, preciso caminhar. Eu tenho que ir no mercado. Se você visse como é que eu fui ao mercado, parecia que eu ia para o espaço sideral, porque eu fui completamente paramentado, Eu entendeu? Eu fui de imagino. touca, eu fui de óculos, eu fui de máscara, eu fui de tudo. Só não tinha luva, mas em compensação, dentro do bolso do meu casaco, tinha o álcool gel. Pegava alguma coisa, eu já passava o álcool gel. E não sei o que, mas o álcool gel. Então, eu fico muito desesperado com isso também, sabe? Até porque eu tenho certeza que se eu peguei o Covid foi no mercado, foi indo ao mercado, Uhum. porque não tem jeito. Então, o nosso querido Jorge Freitas, ele É, gravou vou mandar um abraço para ele, uma gente. Esse mensagem para cara mim é maravilhosa, fantástico. Jorge. Muito obrigado. A Flávia me passou a sua mensagem, o seu vídeo. Eu tô Foi esperando ele incrível. aceitar fazer uma live comigo, porque a gente tem muito papo para contar aqui. É um grande mago do Carnaval de São Paulo, é um grande mestre do É um Carnaval de São querido. Paulo, né? Então, um beijão, Jorge. Obrigado por tudo, tá? Pela força aí. Então, acho que as pessoas elas precisam se conscientizar disso, sabe? Da importância que o isolamento social ainda tem, sabe? É sair de casa numa emergência mesmo, numa necessidade que você precisa sair. Eu vejo aqui perto de casa, algumas casas aqui na minha região, que chega fim de semana, faz aglomeração, fazem festinha, fazem churrasco. Festinha, sim. Exatamente. Então as pessoas elas É precisam ter muito triste, consciência. né? É Sim, muito triste. E ontem, tipo assim, as pessoas não estão nem aí. Ontem morreram 1.349 pessoas. É muita gente. muita, Você tá muita. entendendo? Muita gente. Comparada com a As pessoas. quantidade de pessoas que nós temos no Brasil, com a quantidade de habitantes que a gente tem em São Paulo, isso estatisticamente é bem pequeno. Só que a gente está falando de uma doença
que já está chegando ao seu quarto mês, entendeu? Sim. Se a gente projetar esse crescimento por 1 ano, por 2 anos que seja, isso vai alcançar números que jamais seremos capazes de imaginar, entendeu? Então, hoje é o momento da gente ter essa consciência, é o momento da gente ter esse cuidado, esse zelo, porque você não tem que zelar só pela sua saúde, mas pelas pessoas que estão ao seu redor, na sua casa, os seus vizinhos, principalmente os seus vizinhos. Eu tenho vizinhos que eu já não vejo meses, entendeu? Mas eu sei que eles estão, porque eles estão no apartamento deles, que você ouve eles conversando, mas você não vê seus vizinhos há meses. Então, essa Sim. consciência que todo mundo precisa ter, sabe? Enquanto não tiver um remédio, enquanto não tiver uma vacina, a melhor solução é ficar em casa. Se vocês querem que tenha carnaval, se a gente deseja que tenha um carnaval, vamos ficar em casa, entendeu? Porque se nós não ficarmos, se isso nós perdemos o controle disso, infelizmente nós não teremos só o carnaval, nós teremos um Nós não Natal vamos ter nossa péssimo, vida, nós vamos ter teremos nossa vida mais de nada, volta. não teremos mais nada, Exatamente. entendeu? O mundo Exatamente. precisa girar, o mundo precisa girar. Só que para o mundo girar, depende dessas engrenagens todas que tem aí no mundo, que são mais de não sei quantas bilhões de engrenagens. Então, se todo mundo se conscientizar, a gente vai sair dessas juntos, a gente vai sair dessas para poder se encontrar numa quadra, para poder se encontrar no nosso belíssimo ensaio técnico que a gente adora. Então, a gente precisa hoje fazer para colher amanhã. Ai, Flávio, você é um ser de luz. Eu hoje aqui abri até um vinho para comemorar essa sua Que lindo. vitória, essa sua superação, porque é um dia de alegria, né? A gente está Isso aí. conversando sobre tudo, mas você é um abençoado. Acho que você teve esse renascimento, essa nova oportunidade, porque você é uma pessoa muito abençoada, tá? Eu Muito estou obrigado muito pelo feliz de carinho. fazer essa live com você, muito feliz mesmo. Eu, assim, conhecia você mais pelo que o carnaval me mostra, o seu trabalho, mas eu já tinha ouvido falar de alguns amigos, no entanto que vários amigos, tipo Almir Alberto, foi um incentivador, faz a live com o Flávio, a Ivete, a Janete, o Will. Então, assim, eu fiquei muito feliz quando você aceitou, eu estou muito feliz hoje de poder bater esse papo com você, e que, assim, não vejo a hora de poder te dar um abraço, de Com poder estar certeza. perto, tá? Eu Com agradeço certeza. imensamente o seu carinho, todo o carinho que você tem pelos destaques, pela nossa arte, pelo nosso trabalho. Estou muito feliz, agradeço muito. Eu que agradeço, Alex, pelo carinho, principalmente da gente estar aqui no meio de pessoas que participam do nosso dia a dia, né, do nosso projeto de carnaval. Quando eu digo nosso projeto, engloba as 14 escolas, mais as do acesso A, do acesso B. Então, eu sou muito grato por todos vocês, pelo carinho que vocês têm por mim, e logo, logo nós poderemos nos abraçar, nós estaremos nos abraçando, nós estaremos mais uma vitória, que é a vitória da Tomando superação dessa aquela doença. cervejinha gelada. Exatamente. Apesar de eu não beber, mas a gente vai estar, nem que seja com uma Eu cerveja na bebo, mão, eu bebo por você, tá? tá bom, fechado. E fica aqui, cara, o meu beijo para todas as pessoas que participaram aqui, que a gente sabe que foram muitas que mandaram mensagem. Muitas Se entraram, alguma muitas passou batida pessoas. aqui, infelizmente é por causa da nossa Vamos deixar um conversa, abraço aqui para nossa presidente Luciana Silva. sem Gente, eu dúvida, adoro essa mulher é incrível. Você sabe, iluminada, Flávio, vou até contar aqui que eu conheci meu esposo, nosso primeiro encontro foi na Tom Maior. tá vendo? E eu, por isso, tudo ter acontecido isso tudo na minha vida, eu decidi, falei para ela, vou sair na sua escola. Eu desfilei em 2017, fui muito feliz. E assim, tem um carinho muito grande. Você vai ser muito feliz na Tom Maior, porque é uma escola que te abraça, é uma escola família. Tantas pessoas ali, é a Pamela, a Andréia, o Carlão, o casal de Mestre Sala. Olha, é uma Uma família escola de realmente a família, Tom sim. Maior. De família, de família. É E muito eu estou gostoso. feliz e não vejo a hora de poder estar no meio deles, no meio da nossa comunidade, no meio do pessoal da Flor Maior, porque eu ainda não pude, né, ter esse contato, ainda não pude estar com eles, mas eu tenho certeza que logo, logo nós estaremos juntos, logo, logo nós estaremos aí nos abraçando, cantando vários sambas, que a Tom Maior tem sambas maravilhosos. E é isso, né, Alex? Eu queria só
para finalizar, deixar aqui um beijo para todas as pessoas que participaram da live, né? Para todas as pessoas que mandaram mensagem para a gente aqui. Algumas a gente ainda conseguiu ler, outras não, mas todas as mensagens foram muito. A gente vai aí, se Deus quiser, conseguir de repente até responder, né? As pessoas que mandaram mensagem aí na live depois. Tá bom. Agradeço imensamente pelo carinho. Você tem uma ótima final de semana. Para E nós. que, assim, não vejo a hora de poder estar perto de você, tá bom, Se querido? Deus Você é um quiser, amado. Alex. As pessoas aqui estão, Obrigado. ó, só mandando felicidade para você. Obrigado. E um beijo grande, como você falou, Obrigado. para a Luciana, para o Carlão, para todas as pessoas da escola, para o Juso, para o Ives, para o Bruno, para todas as pessoas que eu conheci na escola. Um grande beijo para vocês, destaques, que vocês realmente são as joias da nossa vitrine, né? Se não fosse vocês, a vitrine da joalheria seria apenas vitrine de joalheria. Então, vocês são as grandes joias do nosso trabalho. E um beijo grande, um beijo a todos vocês e muito obrigado, Alex, pela oportunidade, pelo carinho. Sempre que precisar, estou aqui à disposição, tá? Obrigadão, Flávio. Fica com Deus, tá? Um beijo, Beijo. lindo. Tchau, tchau. Tchau.